Vamos conversar sobre a performance em sistemas gerenciadores de bancos de dados. Ou vou resumir como algumas coisas que a gente tem que procurar evitar para que o banco de dados, né, ou o sistema gerenciador de banco de dados não fique sobrecarregado. Vou começar falando de figuras, né, que podem acabar derrubando a performance de um banco de dados, pois as imagens, quando armazenadas digitalmente, elas ocupam um espaço considerável. Ou seja, é muito mais leve em termos de processamento eu armazenar uma palavra ou um pequeno texto do que armazenar uma imagem. Então, quando eu uso um sistema gerenciador de banco de dados e começo a armazenar fotos, né, principalmente se é um banco de dados relacional, o volume de dados nesse banco de dados cresce rapidamente. E isso, né, se tiver muitos usuários, muitas pessoas fazendo isso, pode vir a se tornar um problema e dar um problema de performance, ou seja, quando a pessoa solicitar uma informação do banco de dados, vai demorar para que ele dê uma resposta. Né? Então, essa é a primeira consideração. Então, cuidado com o armazenamento de imagens. Neste curso, nós nem trabalhamos diretamente com isso, mas fica a recomendação. Outra situação comum é quando se começa a fazer consultas das consultas. Então, por exemplo, eu faço um select, né, e armazeno esse select em uma view, como aqui, por exemplo, a clientes da lojinha, e aí eu faço uma outra view que aciona a primeira. Então eu já fiz uma seleção de dados, aí eu faço uma segunda seleção de dados com base na primeira. Aí eu faço uma terceira seleção de dados com base na segunda que aciona a primeira. Ou seja, eu vou aninhando selects. Isso também pode derrubar a performance de um banco de dados. Porque quando eu solicitar, por exemplo, que aquela terceira view seja executada, ele vai fazer vários processos em sequência, né, que é uma consulta dentro da outra, e isso, se acionado por vários usuários ao mesmo tempo, pode derrubar consideravelmente o tempo de resposta do banco de dados, né, ocupar um tempo de resposta ali que não é adequado. Deixa-me ver o que mais nós podemos falar de performance. Sim, dependendo das tabelas, né, por exemplo, pessoa com o nome da pessoa. A chave primária aqui é o CPF, e aí os algoritmos usam mecanismos ou estratégias para localizar rapidamente pessoas pelo CPF. Mas nem sempre esses mecanismos são tão adequados para pesquisar pelo nome, por exemplo. Então eu posso criar índices, e até é algo que nós não fizemos na prática em virtude da característica desse curso, né, que é possibilitar aos técnicos usarem um sistema gerenciador de banco de dados relacional, né? Mas eu poderia criar um índice para o nome da pessoa, um índice que não é chave primária, mas que no momento de pesquisar pelo nome de uma pessoa, ele vai localizar essa pessoa muito mais rápido. Então isso também interfere na performance de um banco de dados. E aí há outras situações, como o hardware, né, o servidor, né, o computador que está executando o sistema gerenciador de banco de dados, ele tem que estar adequado para suportar a carga que ele vai carregar. Eu não posso colocar um computador simples, com pouca memória e um processador relativamente simples, atualmente um i3, né, ou mesmo um i5, para suportar ou para trabalhar com um sistema gerenciador de banco de dados que vai atender um grande número de usuários. Esse computador possivelmente não vai dar conta de todo o processamento que tem que ser feito no tempo adequado. Então, existem máquinas específicas para executar sistemas gerenciadores de bancos de dados, que tem muita memória, escalabilidade, ou seja, eu posso adicionar mais HDs sem ter que desligar tudo, enfim. Tem uma série de tem várias estratégias que nós podemos utilizar nesse sentido também. Este curso, ele é muito mais focado na usabilidade, ou seja, construir um esquema de banco de dados minimamente funcional e fazer consultas, organizar de tal modo que não haja redundância de dados, e fazer as consultas, os inserts, as selects, os updates e os deletes. Esse é o foco principal deste curso, a usabilidade, né? É pegar essa tecnologia de gerenciamento de banco de dados, especificamente os relacionais, e colocar em uso. Bem, essas são as minhas recomendações bastante superficiais sobre performance, e é um assunto que necessitaria de bastante aprofundamento, né, para que fosse tratado a nível profissional. Então são apenas dicas aqui, né? Esse vídeo é um vídeo de dicas de, olha só, eu fui trabalhar numa empresa e lá estão acontecendo problemas de performance. E por onde eu começo a procurar os problemas? Bem, a máquina que está executando o servidor de banco de dados é adequada? Como que foram estruturadas as consultas? Esse meu banco de dados está normalizado? As coisas estão coerentes? Enfim, são apenas dicas de onde começar a procurar. E aí vocês têm condições de procurar literatura, procurar na internet, procurar ajuda para resolver os problemas, né? Problemas de técnico e informática. Bem, por enquanto é isso.